corta papel, mas não cabelo. Ela é feita pra crianças que têm o costume de cortar o próprio cabelo. Pra evitar isso, essa lâmina é mais grossa e por isso ela não consegue segurar nada que seja mole. O papel fica duro na hora que você segura e ela corta de boa, mas quando encosta no cabelo ou na pele, ela desliza e não corta nada. Os alunos perguntavam todo dia quem era o favorito do professor e ele nunca quis revelar, mas insistiram tanto que ele levou esse chapéu com uma foto desse aluno dentro. Um por um, os alunos iam olhar na expectativa de que poderia ser eles. Chegavam super ansiosos e iam embora rindo. Isso porque dentro do chapéu tinha um espelho. Eles tinham que acertar a garrafa na cabeça dos pais pra provar suas habilidades. E os pais precisavam confiar que os filhos não dariam uma bolada neles. Alguns chegaram bem perto disso, mas outros quase acertaram a garrafa. Mas o único pai que não acreditava no filho... I don't trust him one bit. Essa estrada toca música enquanto você anda nela. Esses desenhos no asfalto têm um relevo que vibra quando você passa. E andando na velocidade certa, vira uma música. E esse é um jeito genial de fazer as pessoas andarem no limite de velocidade. É assim que uma máquina de vendas funciona. Quando você coloca a moeda, um laser vai medir o tamanho e tipo de metal, pra entender exatamente quanto você colocou. Aí, quando você digita o número do que quer comprar, um computador dentro da máquina empurra a comida pra frente até ela cair. E se nada cair, um sensor percebe e devolve a sua moeda. Esse cara tá cobrindo todas as tatuagens com adesivos. Ele mora no Japão. E lá é mal visto ter tatuagens, porque muita gente associa elas a uma máfia japonesa. No passado, quem participava delas se cobria de tatuagem. E por isso, até hoje, quem tem tatuagem pode ser proibido de entrar em academia, piscinas e até hotéis. E precisa se cobrir. O cara que inventou a raquete elétrica acertou na mosca. O cara que inventou o espelho fez todo mundo refletir. Já o cara que inventou o binóculo enxergou longe. O cara que inventou o lençol tava coberto de razão. O cara que inventou a padaria transformou sonhos em realidade. E o cara que inventou o elevador subiu na vida. Uma mãe reclamou que esse escorrega era perigoso demais. E por isso um policial resolveu descer ele pra provar que não era. Só que isso aqui aconteceu. Mas esse vídeo viralizou muito. E as pessoas começaram a ir até esse parquinho só pra escorregar que nem o policial. E agora tem filas de quase 1 hora todo dia só pra ser jogado pra fora que nem bosta. Esse casal se colou junto pra tentar salvar o seu namoro. Eles brigavam muito. E por isso resolveram ficar presos um no outro vários dias, 24 horas por dia pra tentar resolver. Eles faziam tudo juntos, desde cozinhar até ir no banheiro. E a mulher teve que se demitir porque não conseguia trabalhar com o querido junto. E eles ficaram grudados por 123 dias e terminaram. Por quanto tempo dá pra dormir numa loja de colchão até te expulsarem? Esse cara resolveu testar e foi numa loja procurar o colchão perfeito. E começou a descansar. Depois de 5 minutos, ele já tava dormindo. E funcionários viram, mas não falaram nada. Mas incrivelmente, depois de 10 minutos, ninguém tinha ligado. E finalmente, depois de 13 minutos, ele acordou. E ninguém reclamou. Essa é uma parede cheia de chiclete. Todo mundo que vai lá cola seu chiclete mascado. E ela virou uma atração turística, com gente viajando do mundo inteiro só pra colar o seu chicletinho. Até o dia que a cidade resolveu limpar ela. Isso foi muito difícil. Demorou 130 horas e custou mais de 20 mil reais. Aí, uma semana depois, todo mundo já tinha colado o chiclete de volta. Dá um peteleco na tela. Vai valer a pena. Parece impossível de sentar. Várias pessoas tentam aprender a usar, mas não conseguem. Até se pendurando, mas no fim acabam caindo. No começo parece uma pegadinha, mas tem um motivo pra elas serem assim. Alguns restaurantes lotam muito e formam filas enormes. Então pensaram nessa cadeira, que é desconfortável de propósito, pra você não conseguir sentar e ir embora assim que terminar de comer. Quanto você precisa tirar pra passar de ano nesses países? Na Índia, pra repetir de ano, você precisa tirar menos de 3,5. Meu sonho é estudar lá. Já na Argentina e Inglaterra, se você tirar 4, passa de boa. Mas na China, só passa se tirar 6 ou mais. Com 5 já vai de vala. Mas nas Filipinas é pior ainda, porque você precisa tirar mais de 8 pra passar de ano. E no Brasil, depende da escola. Essa mulher tá jogando Minecraft na vida real há 3 anos. Ela tá minerando o seu quintal pra construir túneis subterrâneos. E sim, ela tá fazendo tudo sozinha. Só que ela curtiu o negócio um pouco demais. E agora tá minerando embaixo da sua casa, num bairro completamente normal, com vizinhos que devem adorar o barulho. E com as pedras que tá tirando, ela vai construir um castelo. Esse cara achou um refrigerante de 1990, mas na tampa dizia que ele ganhou um videogame. Ele tava jogado na terra, mas quando abriu, viu isso escrito. Ele mandou uma mensagem pra Nintendo meio sem esperança, porque a promoção tinha acabado mais de 30 anos atrás. Mas eles responderam. E ele não só ganhou um Super Nintendo, como um Wii U também. E a marca de refrigerante deu vários jogos pra ele. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar. O Tigrão, do Ursinho Pooh. O Groot, genial. Um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas. A vela de Abel e
da fera, gênio do Aladim, um microscópio, meu Deus, o martelo do Thor, uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Eu duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro e as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando. E agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. E se você pintar um quarto inteiro com a tinta mais preta do mundo? Essa tinta é tão preta que qualquer coisa que você pinte com ela fica parecendo um objeto 2D. Mas então, como fica um quarto com todas as paredes pintadas dessa cor? Esse cara testou e começou a pintar. Pra ela ficar o mais escura possível, ele precisou passar várias camadas. E horas depois, o quarto mais escuro do mundo ficou assim, preto. 99% das pessoas não acertam onde o cubo tá? Duvido, eu vou acertar. Ok, por enquanto tá simples, é só prestar atenção. Meu Deus, tá ficando meio rápido, mas eu acho que eu sei onde tá. Tô acompanhando, eu acho. Tá, fica bem mais difícil quando ele troca rápido de lugar, mas eu tô acompanhando. Eu acho que vai dar pra ganhar. Ai, que delícia, achar bolo na geladeira. É repolho? Que fofo, cachorrinho deitado na rua. Como assim era uma pedra? Tá, uma galinha ciscando. Não entendi o que tem de anormal. Não é possível que era um saco. Isso aqui é um cachorro, não é possível. Mas por que ele tá no telhado? Meu Deus, era um gato. Tá, esse aqui é um cachorro. Não tem como ser outra coisa. Gato, pedra, Esse lanche demorou 6 meses pra ficar pronto, porque esse cara quis fazer tudo do zero. Ele começou criando a galinha que seria um hambúrguer e plantou a salada que usaria e o trigo pra fazer o pão. Depois foi pro meio do oceano pra pegar água, pra fazer o seu próprio sal. Ordenhou uma vaca pra fazer manteiga e queijo com leite. E depois de 6 meses ele experimentou o lanche e disse que era normal. Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! Esse cantor errou feio, porque prometeu deixar uma marca de mão em todos os seus discos sem parar por 24 horas. No começo, ele tava tranquilo, mas depois de só algumas horas, ele já não tinha energia. O braço tava doendo, a sua mão tremendo, mas ele não parou. Depois de 11 horas, ele mal conseguia se mexer, mas de algum jeito conseguiu continuar por causa da sua promessa. E depois de 24 horas e 42 minutos, ele deu a última mãozada. Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio. Os números nas fitas métricas ficam invertidos e a geladeira vira uma arma. Você tem a mente poluída? Vamos testar. Diga a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu mostrar essas palavras. Primeiro, seco, obviamente. Muito fácil. Tu. Corra. Não tinha outra opção, né? Próximo. Foca, o bichinho tão fofinho. Mais um. Tênis, muito importante pra não machucar o pé. Isso, lorota. E por fim, pingo, de chuva. Como pessoas cegas veem o mundo? Inventaram um óculos que simula isso. É assim que enxerga uma pessoa com visão de túnel. Já que enxerga só luz, vê isso aqui. Quem perde a visão quando a diabetes afeta a retina, enxerga assim. Enquanto a catarata te faz ver desse jeito. Perda de visão por problemas no cérebro, tipo um AVC, fica desse jeito. Quem perde a visão central vê assim. E quem tem 100% de deficiência visual não vê preto e nem branco. E sim, literalmente nada. Esse é o ladrão mais atrapalhado da história. Ele entrou no banco e começou a chutar os caixas pra ver se saía dinheiro. Mas deu errado. Aí tentou ir pra outro lugar, só que ficou preso na porta. Depois de um tempo, ele até conseguiu tirar o corpo, mas ficou com a cabeça presa. E aí fez tanta força que a calça dele caiu. Com a bermuda recuperada, ele tentou tomar café e nem isso ele conseguiu. E voltou pra porta giratória pra finalmente tentar ir embora. Aí a polícia chegou e ele foi preso. Coisas que aconteceram em 2025 e você esqueceu. As pessoas estavam andando com um bebê reborn no meio da rua. E o Brasil se dividiu entre quem amava e odiava os bonecos. O emoji ABCD virou risada. Saudades. Todo mundo quis experimentar morango do amor e pagou muito caro por ele. E do nada ele sumiu. Uma mulher se recusou a dar o assento do avião pra uma criança e virou influenciadora. E muita gente fez fila pra pagar R$500 no Labubu. E agora ninguém liga mais. O quão saudáveis são os seus pulmões? Respira fundo e agora prende a respiração. Se você já falhou aqui, tem um pulmão tão saudável quanto o de um fumante. Recomendo que você vá ao médico. Se você perdeu aqui, tá um pouco melhor, mas ainda assim não tem os pulmões muito saudáveis. Perder aqui significa que você tem os pulmões normais, saudáveis. E
se você chegou até aqui, tem pulmão de atleta. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. Pontos que existem, mas você nunca ouviu falar. O ponto amigo serve pra quando você escreve alguma coisa que pode soar grosseira, mas que você quer mostrar pra pessoa que não foi grosseiro. Esse serve pra mostrar que você tá sendo irônico. O exclarrogativo é uma exclamação com pergunta. Já o ponto do amor é pra mostrar amor, literalmente. Esse aqui é o autoridade, que é pra mostrar que o que você escreveu tem que ser levado a sério. E o ponto de certitude mostra que você tem certeza do que tá falando. Esse aqui marca perguntas retóricas. E esse, dúvida. Quem que dá esse nome pro seu filho? No Brasil, 188 pessoas se chamam Joelho, enquanto 1.148 se chamam Senhorinha. Drogas. 26 pessoas se chamam Drogas. Carne também é um nome popular, registrado 30 vezes. Oceano foi registrado 157 vezes e é o nome mais normal dessa lista. Fora o nome normal, que foi usado 52 vezes. Samba virou o nome de 21 bebês. E argentino, de 874. Qual o jeito certo de escrever esses números? Primeiro, 8. Eu acho muito fofo quem separa as duas bolinhas, mas eu não consigo. Número 2. Pra mim, o jeito da esquerda é pra adultos e o jeito da direita é pra crianças. Me desculpa, eu não faço as regras. Ah, ué, tem outro jeito de desenhar? Quem que desenha o A assim? Não é possível. Letra I. Quem que começa com o pontinho? Coisa de psicopata. Não. 9. Começar com a bolinha ou com a parte reta. O único jeito possível é a bolinha. Por fim, B. Eu faço o risquinho e depois as bolinhas. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais.